Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Qualidade e Produtividade. Eu me chamo Fernando Ferrari. Nesse vídeo aqui, nós vamos falar um pouquinho, tá, sobre os testes de aderência, utilizando aí o Qi quadrado, tá, e como aplicar, né, o conceito dessa distribuição ao testes de hipótese, tá, onde os dados são categóricos, tá, e a contagem, as frequências observadas e as esperadas são utilizadas, tá. Então, vou pedir para você, né, convidar você aí, se você se interessar pelo conteúdo aqui do canal, tá? Aproveita para se inscrever aí, tá bom? Ativa o sininho para receber um vídeo novo, um aviso, né? Toda vez que sair um vídeo novo por aqui. E não deixe de deixar os seus comentários aí, tá? As suas opiniões, tá bom? Se você tem experiência aí com a distribuição Qi quadrado, os testes de aderência aí, tá bom? Então vamos lá, vou chavear aqui para a tela, ó, tá? Vamos falar hoje então sobre testes de aderência, né? Também conhecidos como testes de bondade de ajuste, né? Ou qualidade do ajuste. E o termo em inglês, né, qual se refere a esse teste aqui, chama Goodness of Fit Test, como está aqui, tá? Então, vou mostrar aqui, começar, né, explicando já com um exemplo aqui, tá, de aplicação, né? Então, esses testes são conhecidos, né, como testes de bondade do ajuste ou qualidade do ajuste e utilizados, entre outras finalidades, né, para medir o quão aderente a uma hipótese é uma determinada proporção ou proporções de uma população. Então ele é utilizado em casos de dados categóricos e contagens aqui, tá? Que você conta, né, a frequência observada, né, de um determinado nível, né, da variável aí, tá? Então é mais fácil explicar aqui com um exemplo, tá? Esse exemplo aqui é bastante comum, né? Então, em um determinado ano eleitoral, né, um candidato a prefeito de uma determinada cidade aí afirma, né, que ele aceitaria concorrer à eleição, né, da sua cidade se ele tivesse pelo menos 58% dos votos nas pesquisas iniciais, tá? Então ele lançaria uma candidatura se ele tivesse, né, essa premissa aí atendida, né? Então, mediante os convites aí dos conhecidos, né, talvez uma pessoa bastante conhecida, bastante renomada na cidade aí decide concorrer às eleições aí municipais, né, a prefeito, mas ele tem essa premissa, ó, bom, não vou também me candidatar, né, com a certeza de que eu vou, né, perder aí as eleições, né? Então, ele quer ter pelo menos 58% dos votos aí, né? Então, foi feita uma pesquisa, né, com 2.750 pessoas, né, escolhidas aleatoriamente aí na cidade, né, em que ele está pretendendo se candidatar a prefeito, e dessas 2.750 pessoas, 1.405 afirmaram ter a intenção de votar a seu favor, né? E aí a pergunta é assim, a cidade está aderente ao fato, né, de pelo menos 58% estar a seu favor nas eleições, né? É lógico, a gente sabe, né, por amostragem, né, nem sempre a amostra vai mostrar o valor preciso aí da proporção, né? Então, se você tirar várias amostras aí, né, esses valores vão variar, né? Então, baseado nessa amostra que ele fez, nessa pesquisa aí de intenção de voto, né, ele quer fazer uma inferência estatística, né, utilizando inferência estatística, né, para saber se pelo menos, né, ele tem evidência, né, com 1.405 pessoas de 2.750, se ele tem evidência estatística que 58% estariam ao seu favor aí nas eleições, tá? Então esse é o problema, né? E para isso nós vamos usar um teste de aderência, né? Por isso é que chama teste de aderência. O que vai ser testado aqui, né, é a aderência, né, da amostra, né, com a hipótese de pelo menos 58% dos votos aí, né, inicialmente na campanha, tá? Então esse é o chamado teste de aderência, né? Primeira coisa que nós devemos fazer, né, nesse caso aqui, é calcular, né, o número esperado de pessoas que votariam a favor do candidato, né? Então é esperado que ele tenha a premissa de 58%, né? Então se espera que 58% de 2.750 pessoas seja igual a 1.595, e realmente é, né? Então esse é o valor esperado, né, que ele tem expectativa, né, de que votem a seu favor aí nas eleições, né? As hipóteses, né, nesse caso aqui desse teste aqui de hipótese, né, a hipótese nula, né, é que é verdade que 58% das pessoas são a favor da candidatura dele. Ou seja, a proporção inicial aí, né, da hipótese nula é igual a 0,58. Né? A hipótese alternativa, né, é que o número de apoiadores dele é diferente de 58%. Né? Então,
a proporção ela vai ser diferente, pode ser mais, pode ser menos, né? Nesse caso ele talvez esteja interessado em saber se é menos, né? Mas isso os números vão dizer, né? Mas aqui a hipótese alternativa é na verdade que a proporção é diferente de 0,58, né? Há um nível de significância de 5% muito comum nos testes de hipóteses aí, né? Tabulando, né? Vamos tabular esses valores aí, né? Então ele tem lá, né? Ele fez uma pesquisa de intenção de votos, né? O enunciado diz que foram observadas, né, 1.405 pessoas que votaram, né? Que votariam, pelo menos manifestaram o desejo de votar a seu favor, né? Porém, o esperado, né, calculado aqui, ó, é 1.595, né? 58% desse valor aqui corresponde a 1.595. Tá? E por subtração, né, do total, né? Então nota aqui que nós temos um grau de liberdade só, né? Porque a pessoa pode votar ou a favor ou contra, né? Não há possibilidade de votar de outra maneira aqui, né? Nos seus brancos, nulos e tudo mais, mas vamos considerar que quem não vai votar a favor dele vai votar contrário, né? Então, por subtração, você subtrai 1.405, né, de 2.750, você vai chegar no valor aqui de 1.345. Tá? E podemos fazer o mesmo aqui para os valores esperados, né, de votos contrários. Ó. Subtrai 1.595 de 2.750, né, que é o total da pesquisa, obtenho aqui a diferença, né, que são os votos contrários esperados aí. Né? Nos dois casos aqui os totais são 2.750, mas eu tenho alguma diferença aqui entre o que foi observado da pesquisa e o que era esperado como premissa para ele se candidatar. Né? Então eu posso usar o teste Q quadrado aqui nesse caso aqui para checar, né, o quão aderente, né, a intenção de voto está à premissa que ele tem de 58% dos votos. Então, para fazer essas contas aí, né, vamos para a etapa seguinte agora, né? Eu tenho aqui no nível inferior, no lado inferior esquerdo aqui da tela, né, as hipóteses desse teste, né? E eu preciso agora calcular a estatística de teste, né? E a gente viu aí, né, no vídeo anterior da distribuição Q quadrado, né, que o Q quadrado é igual, né, a 1 até V graus de liberdade, né, da soma do quadrado, né, dos valores observados menos esperados dividido pelo valor esperado. Né? Isso aqui vai ter uma distribuição Q quadrado com 1 grau de liberdade. Né? Então, fazendo as contas aqui, né, eu vou fazer primeiro aqui, ó, né, 1.405, que é o valor observado a favor, menos o valor esperado a favor aqui também. Né? Elevo ao quadrado e divido pelo número esperado aqui. Né? E somo, né, é uma soma, né, uma somatória aqui, ó, né, com, né, os votos contrários, né, o observado contrário menos o esperado contrário elevado ao quadrado, né, essa diferença elevada ao quadrado sobre 1.155 aqui, que é o número esperado de votos contrários. Né. Então resolvo, né, esse sistema aqui, tá? E o valor obtido aqui é 53,88, né, um valor Q quadrado que a gente chama aqui de aderência à hipótese aí, tá? Esse valor, né, é considerado bastante grande, né, e a gente pode encontrar, né, esse aqui é o valor da estatística de teste, né? Agora, para mim testar, eu preciso encontrar o valor crítico, né, a um nível de significância de 5%, né, de qual é o valor Q quadrado aqui, né, a partir do qual eu posso rejeitar a hipótese nula, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui no Minitab como fazer isso daí, tá? Então para você encontrar, né, a estatística, né, o valor crítico para o teste de hipóteses aí, você vai vir aqui no menu gráfico, tá? Gráfico de distribuição de probabilidade, tá bom? E você vai escolher aqui visualizar probabilidade, tá bom? Escolhe aqui, dá um OK. E você vai escolher, obviamente, aqui a distribuição Q quadrado, tá? Então vamos colocar aqui Q quadrado, ó, tá? Com 1 grau de liberdade, tá bom? Que temos 1 grau de liberdade lá. E eu quero mostrar na área sombreada, né, a probabilidade de 5%, tá? Ou seja, 0,05 é o meu nível de significância. E eu quero que ele plote a probabilidade à direita do valor crítico de teste aqui, ó, tá? Então vou escolher aqui a lateral direita, tá? Da distribuição Q quadrada, tá bom? Então vou dar um OK aqui, tá? E ele vai me mostrar, vou dar duplo clique aqui, ele vai me mostrar na tela, né, que o valor crítico para esse teste aí é 3.841, tá? Para mim ter a hipótese aderente, né, a essa
questão de 58%, né, o meu Q quadrado lá nos valores observados nas tabelas que eu acabei de mostrar, ele deveria cair, né, nessa região aqui branca aqui sob a curva, tá? Acima do valor de 3.841, que é o valor crítico aqui do teste, né? A minha estatística ela é pouco provável de acontecer, né? Tem 5% ou menos de chance de acontecer. Ou seja, né, eu não tenho evidências, né? Não teria evidências aí para aceitar a hipótese nula, tá? Então vou mostrar aqui para vocês, né, que a estatística de teste, né, ela deu aqui na verdade 53,88, tá? Então comparando aqui com o valor obtido, né, no Minitab, que é a estatística, o valor crítico da estatística, né, para esse teste de hipótese, né, nós estaríamos rejeitando aí a hipótese nula a um nível de 5% de significância, aí, tá bom? Então não é verdade, né? Não seria verdade, não é possível afirmar, não há evidência estatística, né, que justifique, né, que ele tenha a premissa atendida de 58% das pessoas, tá? É muito provável que a proporção de votos que ele vai ter, né, vai ser, na verdade, maior ou menor que isso aí, tá? Não há evidência estatística que comprove que pode dizer que é igual, tá? Esse valor de 53,89 aqui, né, deveria ser tão pequeno, né, ou menor que 3.841, tá? Para que fosse possível aceitar a hipótese nula aí, tá bom? Então não há evidência, né, desse teste aí, tá? Eu vou mostrar para você agora como realizar, né, esse mesmo teste aqui no Minitab, tá bom? Então vou chavear aqui para a tela, ó, anota que aqui na planilha, vou aumentar um pouco aqui, tá? Para que você possa ver, eu tenho aqui duas colunas, tá? Na coluna C1, né, já formatada como texto aqui, eu coloquei a opinião, né? Ou seja, a opinião, né, de intenção de voto é a favor ou contra, né? E a contagem observada aí na pesquisa. Então, foram 1.405 votos, né, a favor do candidato, né, ou manifestação aí, né, de intenção de votar, e 1.345 contra, né, como diz o enunciado aí do exercício que a gente acabou de ver, tá? Para fazer esse teste aqui quadrado, né, aqui no Minitab você vai vir aqui no menu Start, tá bom? Tabelas, tá? E você vai escolher a opção aqui, ó, teste Q quadrado de qualidade de ajuste, tá bom? Então você escolhe essa opção e ele vai abrir esse diálogo aqui para você. Aqui já está preenchido, porque eu andei treinando antes do vídeo, logicamente, mas eu vou apagar e vou fazer junto aqui para que vocês me acompanhem, tá? Tipicamente essa janela vai abrir dessa forma aqui, tá? Então aqui ele tem alguns campos, né, que você precisa preencher, ó. Então nota aqui contagens observadas, né? Então você informa para ele em que coluna, né, estão as contagens observadas. Nesse caso está na coluna C2 aqui, tá? Então vou escolher aqui C2, tá bom? E os nomes, né, correspondentes de cada categoria, ou seja, que nome eu dei ao voto sim, ao voto não, né? Então estou na coluna C1, vou escolher aqui opinião, né? A coluna C1 chama-se opinião, tá? É a variável de opinião aí. E aqui embaixo, ó, nota que ele vai mostrar aqui para você um teste, tá? Você pode testar, né? Existem várias maneiras de testar aqui o teste aqui quadrado, né? Então existe aqui uma opção por padrão, né? Que são proporções iguais, né? A gente está testando, na verdade, se ele tem 58%, tá? Ou seja, as proporções não são iguais, aliás. Então, o que que acontece? Eu preciso especificar, né? Eu tenho uma proporção específica que eu quero que seja atendida aqui, né? Nota que ele já vai abrir aqui a tabelinha, né, para me informar, né, as proporções que eu quero informar. Eu quero checar se a proporção a favor, né, é 0,58, né, o que, né, por decorrência faz com que contra, né, seja 42%. Então vou colocar aqui em decimal, né, obviamente você não precisa colocar em porcentagem aqui. Então coloca 0,58, né, correspondente a 58% aí a favor e 42% contra, né? Então, você vai informar o teste dessa forma, né? Imagina que você quer testar, né, se é 50%, por exemplo, você quer testar se a moeda é justa, né? Você tem a mesma probabilidade de dar cara ou coroa aqui, né? Então você vai fazer, né, essa seleção aqui de proporções iguais, né? Como nesse caso aqui as proporções são diferentes, né? Ele quer ter mais probabilidade a seu favor do que contra, né? Então as proporções são específicas, você precisa especificar a proporção que você quer testar, tá bom?
Aqui no menu gráficos, ó, esse botão aqui gráficos, você pode escolher, tá? Todas as opções aqui, marcar todas as opções, tá bom? Ele vai fazer para você os gráficos de barra, né? Com a contribuição aqui quadrado, tá? E se você quiser, né, dar uma olhada aqui em resultados também, ó, ele vai exibir os resultados do teste, tá vendo? Então deixa marcado também para a gente comparar com o cálculo que a gente fez manualmente aí no PowerPoint, tá bom? Então eu vou clicar aqui em OK, tá? E o Minitab vai fazer aqui o teste aqui quadrado. Nota aqui, ó, ele vai mostrar um output aqui, né, na Session Window aqui, né, na janela de sessão. Então aqui, vou aumentar, ele tem as contagens observadas e esperadas, né, como a gente fez, né? Nota que aqui tem a categoria, a favor e contra, o que foi observado, né, 1405 e 1345, testando a proporção de 58% a favor e 42% contra, né? E aqui o que era esperado, né? Que é exatamente o que a gente calculou lá, ó, no PowerPoint, né? Então nota aqui a contribuição para aqui quadrado nada mais é do que o cálculo individual para cada categoria aqui do que quadrado, tá? Então 22,63 aqui, né? E 31,2554 aqui, né? Vou voltar aqui rapidinho para mostrar para você, ó. Tá na apresentação aqui do PowerPoint que a gente acabou de mostrar, ó, que são os mesmos valores, ó, 22,63, tá vendo? E 31,26, que somando, né, somados aí dá 53,89, tá? Então vou mostrar aqui de volta o Minitab, a nota que são os mesmos valores, né? Que aqui ele faz o teste, né? O teste que a gente acabou de fazer aí, né? De hipóteses aí, ó. Então teste aqui quadrado, ó, tá? De qualidade do ajuste aqui, com um número de observações de 2.750 pessoas, 1 grau de liberdade, ó, e nota que a estatística de teste é exatamente a estatística de teste que eu acabei de utilizar lá no PowerPoint, 53,88, né? É a soma aqui dos dois aqui, tá? O valor P, né, a probabilidade, né, é muito baixa, né, comparada com 5% que eu escolhi de significância, né? Então esse valor aqui teria que ser maior do que o valor escolhido de significância da estatística de teste aí, né? Então ela está dando menos do que 5%. Vou até aumentar o número de casas decimais aqui para ver se aparece. Nota, essa aqui é a probabilidade, ó, baixíssima, tá? Dele ter 58% aí de intenção de voto com os dados observados, né? E aqui, né, nós temos aqui um gráfico, tá? Um gráfico de barras aqui, mostrando o valor, né, de a contagem de votos, tá? O esperado em laranja aqui e o observado em azul, tá? Vou adicionar aqui os valores, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui adicionar item, deixa eu ver se rótulos de dados, usar rótulos de dados nos valores de Y, é isso aí. Então vou dar um OK aqui e ele vai mostrar aqui em cima da barrinha, ó, a contagem, né? Então a contagem de votos esperados a favor era de 1.595, ele teve 1.405, né? E votos contra, né, ó, eram esperados 1.155, ele teve 1.345, ou seja, há uma certa evidência aqui que na verdade as pessoas são mais contra, né? O observado, na verdade, é que teve mais votos contra do que a favor, né? E o esperado era justamente o contrário, é o que está em laranja. Então se inverteu aí o que ele esperava, né? E por isso o valor aqui quadrado aí deu bastante alto, tá bom? Há uma discrepância aí entre a tese, né, que ele está testando e o que foi observado, tá? E esse segundo gráfico aqui nada mais é do que o valor Q quadrado, tá? Então, quanto maior o valor Q quadrado aqui, vou adicionar de novo os rótulos de dados aqui, tá? Nota que o valor aqui é o Q quadrado individual para essa categoria e para essa categoria aqui, né? Então, ele tem mais, né, o Q quadrado que mais contribui aqui, né, são as intenções de voto contra, né, são maiores do que o voto a favor, né? Então ele tem mais evidência aqui contra do que a favor para concorrer às eleições aí. No caso dele, eu escolheria não concorrer, né? Nesse caso aí, porque não há evidência estatística aí para que ele possa, né, concorrer a essas eleições aí. Tá bom, pessoal? Então, é tudo, tá? Para esse vídeo aqui é tudo. Espero que você tenha gostado aí do teste Q quadrado, né, de bondade do ajuste, tá bom? Se você gostou aí, deixe seus comentários, dá um joinha aí, tá bom? Acompanhe o canal, se inscreva, tá? Ative o sininho para receber a notificação. Todas as vezes que sai um vídeo novo por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!